Boa noite a todos. A paz do Senhor. Uma boa noite para você que está nos assistindo online. Hoje é um dia muito especial. Eu sei que muitos estão celebrando com seus familiares, porque nós temos muitos motivos para celebrar, né? A vida, mas principalmente a vida das nossas mães, que nós não estaríamos aqui se não fosse pelo ministério dado por Deus a elas, né? Então é realmente algo tremendo, o privilégio de gerar uma vida. Já pararam para pensar isso, vocês mães? O milagre que é vocês gerarem uma vida, algo fantástico, meus Deus. Nosso Deus realmente, às vezes, ele criou Adão e Eva foi criada depois como auxiliadora idônea. Não, Eva teve o privilégio, né? A mulher teve o privilégio de ser escolhida para gerar a vida, né? Então isso é algo tremendo. Então o motivo hoje que nós temos muitos motivos para celebrar, vamos celebrar do início ao final, e eu queria hoje também que nós falássemos um pouquinho, porque o Senhor diz que a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus e a Jesus que foi enviado como nosso Senhor. Então, eu acho que se nós formos transladados já para o reino da luz, do reino das trevas, que nós conhecemos muito bem, porque é a cultura desse mundo, retrata o que é o reino das trevas, né? O que é o rei, o príncipe do mundo. Mas se nós formos transladados para o reino da luz, para o reino do Senhor Jesus, é muito importante que a gente conheça quem é esse reino, como é que funciona esse reino, qual o nosso relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Quem está presente hoje nas nossas vidas. É claro que é uma revisão, porque nós já falamos bastante sobre isso, né? Mas a primeira coisa que eu queria realmente revisar com vocês é a divisão de trabalho no reino de Deus. Às vezes eu não sei quantos de vocês estão orando, e aí eu começo a orar para Deus Pai, e falo, não, para isso eu não posso pedir a Deus Pai, eu tenho que pedir a Jesus. Então eu acho que é importante a gente, eu não sei se vocês têm essa dúvida na cabeça de vez em quando, né? A quem eu devo me dirigir, se é Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Então vamos falar um pouquinho sobre a divisão de trabalho no reino de Deus e depois a nossa participação nesse reino, né? Então, primeiro que nós temos que entender que Deus é o Deus criador, é o grande arquiteto, é o Deus que governa sobre todas as coisas, né? A segunda coisa, Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, é o único que pode dar a vida eterna a alguém, não há outro caminho. Foi o seu sacrifício na cruz que conquistou o preço da nossa vida, para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Então, está bem claro que Jesus é o único mediador, não há outro mediador, não há outra forma de nós termos o privilégio de termos a vida eterna, se não for através de Jesus, né? Jesus intercedendo junto ao Pai por nós. E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o Rodrigo tem falado muito, é um privilégio fazer parte dessa igreja, porque ele usa cada um segundo o seu dom, né? Hoje eu vou falar, por exemplo, quando eu pensei em escrever alguma coisa, Deus já estava usando há 20 anos atrás alguém para escrever aquilo que eu estava. E é assim que Deus trabalha, nós somos um corpo, né? E Rodrigo tem feito esse trabalho maravilhoso de despertar em nós a função do Espírito Santo em nossas vidas, a importância de nós conhecermos o Espírito Santo, nos relacionarmos com o Espírito Santo, né? E é isso que nós vamos estar falando. O Espírito Santo, fonte de revelação. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus, são considerados filhos de Deus, né? E fonte de poder, para que a gente possa fazer obras e obras maiores que Jesus fez. Então, vamos começar lendo, né, João 14, 17, 26, em que nós entendemos por que o Espírito Santo, como o Espírito Santo está conosco, quando começou, né?
Então diz assim João 14, 15 e 16: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Olha só, lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E qual é então a condição nesse versículo para nós recebermos o Espírito Santo? Se vocês me amam e obedecerão os meus mandamentos. Então, é ter realmente na palavra de Deus a autoridade máxima, porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a comunhão, o amor a Jesus, o amor à palavra, a obediência à palavra é o caminho para nós recebermos o Espírito Santo, que é o conselheiro que Jesus prometeu. Então, o Espírito Santo, ele é o único que tem acesso ao coração de Deus, que conhece o propósito de Deus. Todos nós fomos criados, né, como nós vamos falar um pouquinho hoje, antes da fundação do mundo. Esse é um mistério tão grande que na última igreja lá, nós decidimos voltar para Efésios capítulo 1, estudar de novo Efésios capítulo 1. Né, porque é muito importante nós entendermos isso, né, que nós fomos criados antes da fundação do mundo com um propósito, e esse propósito de cada um de nós inclui fazer boas obras aqui na terra, sermos sal, sermos luz. Então, como nós podemos viver a missão, viver o propósito, sem que nós tenhamos uma revelação? Na minha vida, essa revelação, como eu comecei a testemunhar alguns domingos atrás, ela começou desde a minha conversão. Vou falar um pouquinho de resumo só do final hoje, que ficou faltando, mas, e foi sendo revelada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não chegou para mim e falou assim: Sérgio, levanta-te, eis que eu te criei para você ser tal coisa. Não, se ele falasse talvez tudo isso, eu não entenderia. Agora, conforme as revelações vieram, conforme as experiências na vida, porque eu poderia passar todas as experiências pensando, que sorte, que azar, mas eu posso passar as mesmas experiências confrontando elas com a palavra de Deus, tentando entender por que as coisas estão acontecendo da forma com que estão acontecendo. O fatalismo, o catolicismo, normalmente ele vê muitas coisas como sorte, azar, né? Mas, na verdade, a nossa vida na Terra é uma vida construída através do que nós plantamos, do que nós pensamos, do que nós praticamos, do que nós vivemos, né? Então, João 14, 26, ele diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então é isso, quando inclusive nós estamos vivendo as experiências, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, se nós estivermos ligados no Espírito Santo, ele nos faz a conexão com a palavra de Deus, para nós entendermos o que está acontecendo. Porque se nós não entendermos o que está acontecendo, nós podemos viver uma vida fatalista, né? Não, fulano tem sorte, fulano tem azar. E, na realidade, não se trata de sorte e azar, né? E nós, filhos de Deus, né? Qual é o nosso papel, né? Já falamos do papel do Pai, papel do Filho, papel do Espírito Santo. E nós, né? Já que somos filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus, o que a palavra de Deus diz que é o nosso propósito macro? Cada um de nós tem um propósito específico. Alguns é ser professor, outros ser médico, outros ser evangelista, tempo integral, viajar pelo mundo. Todos, nós já aprendemos aqui que todas essas funções são extremamente santas e importantes para Deus. Mas tem um propósito macro para todos nós, independente da função específica. Vamos ver em Coríntios 3,9 o que fala sobre a nossa função no reino de Deus. 1 Coríntios 3,9 diz assim: pois nós somos
cooperadores de Deus. Meus irmãos, o quanto impactado você fica em saber que você é um cooperador de Deus. Alguém que trabalha junto com Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Eu acho isso, quando eu leio isso, eu acho isso tremendo. É impactante para mim, né? Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, né? Então aqui fica muito claro que Deus ele constrói todo o seu grande projeto, o projeto macro, num relacionamento com o Filho, com o Espírito Santo e conosco. Há um propósito para cada um de nós no trabalho macro de Deus, né? Êxodo 19:6 e Apocalipse 1:6, só fazendo uma revisão, define o tipo de cooperador que nós somos. Êxodo 19:6 diz: vós sereis um reino de sacerdote. Apocalipse 1:6 diz: e nos fez reis e sacerdotes. Você tem essa slide aí, mas se não tem, eu já li para os meus irmãos. Então, Êxodo 19:6 fala da nossa função no reino de Deus. Vós sereis um reino de sacerdote. Isso não é na eternidade. Na eternidade, eu creio que não precisarão de sacerdotes, né? Apocalipse 1:6 diz: e nos fez reis e sacerdote para Deus. Então, conforme Coríntios 6:19 também, ele descreve qual é o requisito para nós sermos um sacerdote no reino de Deus, né? 1 Coríntios 6:19, vocês não estão conseguindo passar, né? Ok. Então, 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então, assim, é muito importante nós entendermos essa questão de sermos o templo, o edifício, a casa de Deus. E eu não sei se alguém aqui orou sobre nos ajudar na luta contra o pecado. Alguns podem parecer que agora que eu estou no reino de Deus, que Jesus me libertou do poder do pecado. Libertar do poder do pecado é libertar da impossibilidade de fazer o que é certo, de escolher o que é certo. Agora, então Jesus nos libertou. Sem a libertação de Jesus, nós não conseguiríamos fazer o que é certo. Mas mesmo libertos, nós vivemos sim uma guerra. A palavra de Deus diz que o pecado ele anda ao nosso, nos assediando o tempo todo, né? E também não dá para você subir numa montanha, construir uma casinha lá, que não tenha internet, que não tenha TV, que não tenha jornal, que não tenham pessoas, e viver isolado, porque Deus nos fez para ser sal e luz no mundo, né? E não para vivermos isolados. Então é um desafio muito grande, sim, nós sermos a casa de Deus, o templo de Deus vivo, né? E eu queria que nós lêssemos, por exemplo, Hebreus 12, de 1-4, em que Paulo ele descreve um pouco dessa luta que possivelmente ele viveu, e nos alertando que todos nós viveríamos, né? É a luta de nós sermos o edifício santo de Deus, a casa de Deus. Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São as testemunhas que ele citou no capítulo 11. Abel, Enoque, que foi transladado para a eternidade sem experimentar a morte, olha só, né? Noé, que foi chamado de louco, né? Mas construiu uma barca no seco, né? Esperando um dilúvio que lhe foi falado que haveria uma inundação. Abraão, que saiu para uma terra, um destino, tendo tudo em casa, tudo pronto, né?
os seus plantios, os seus animais, a sua casa toda arrumada, ele me sai para uma terra que Deus falou que ele não sabia onde é que era. Todas essas pessoas são testemunhas que estão numa expectativa, torcendo por nós, para que nós também sejamos vencedores. Testemunhas, alguém pode pensar que são anjos, que também são testemunhas. Mas aqui nesse caso, se você vier lendo Hebreus, no capítulo 11, ele fala de todas essas pessoas, né, de José, né, dos profetas que foram mortos, né, torturados, e depois ele fala, ele continua dizendo, né, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha para sermos bem-sucedidos, né? E do pecado que nos envolve. Paulo não está falando aqui para pecadores. Eu não acredito que as Escrituras são escritas para pessoas que não estão no reino de Deus, né? Então ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos com perseverança. No versículo 2 ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, a humilhação, né? E assentou-se à direita do trono de Deus. E agora o versículo que eu acho assim fundamental a gente meditar: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, né, Jesus ele realmente nos libertou do poder do pecado, mas o pecado continua a nos assediar. O pecado não desistiu, Satanás não desistiu de nós, né? Não por amor, mas por vingança, né? Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então eu creio que fica claro, pelo menos para mim, que nós temos que estar consciente de a nossa vida depois de Cristo Jesus é uma vida de luta, sim, para construir uma casa santa, né? Construir um edifício santo, ou pelo menos manter santo, né? João 14:17, Jesus deixou claro que o tipo de relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo, ele fala assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em você e estará em vocês. É como alguém que vive na mesma casa. Como nós podemos não nos relacionar? Não que não seja nossa esposa, mas que seja um amigo, né? Você chegar em casa e ir direto dormir, sair de casa, fazer as refeições, sem convidar ele para conversar, para cear com você. Então essa é uma realidade que nós temos que trazer à consciência. Gente, nós vivemos sobre o mesmo teto com o Espírito Santo. Nós vivemos sobre o mesmo teto com o Espírito Santo. Então, quanto de nós pode afirmar que tem essa comunhão com o Espírito Santo? Já teve uma experiência, pelo menos, com o Espírito Santo, como uma pessoa que vive dentro da mesma casa que você. Eu, na realidade, eu me considero, como eu já falei aqui no meu testemunho, um privilegiado, porque já na minha conversão, eu tive depois eu tive uma experiência tremenda, e depois muitas experiências, e eu fico pensando, mas será que só eu? O que né, Deus viu demais? Não, eu creio que o fato do Espírito Santo
eu tive uma experiência com Ele, isso significa que vocês teriam muito maior acesso à presença do Espírito Santo do que eu, que era um pecador dos piores. Agora, chega um momento da nossa vida que a gente precisa querer isso, a gente precisa buscar, e mesmo na total ignorância, eu quis a presença de Deus, eu busquei a Deus, e isso é algo que está dentro do nosso coração, não é algo exterior que você fala só, que você pensa, é algo que você deseja, que você anela. E quando a gente deseja coisas que estão alinhados com a vontade de Deus, Ele com certeza vai nos dar. Então, meus irmãos, Gálatas 5,19, ele, por exemplo, ele relata, o Rodrigo leu aqui, né, eu creio que qualquer um que começa a ler os frutos da ausência do Espírito Santo, que é quando nossa vida é dirigida pela carne, só em ler, mesmo estando na Bíblia, já nos faz mal, já fico, né? Porque fala em imoralidade, fala em impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Isso, quando essas coisas estão presentes dentro de nós, cara, tem que acender, né? Se estamos em discórdia com as pessoas, temos dificuldade de achar consenso com as pessoas, é um sinal vermelho. Opa, o Espírito Santo não está presente, porque o Espírito Santo, quando está presente, ele nos dá paciência, porque a Gálatas 5,22 fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade para você suportar 70 vezes 7 um erro de uma pessoa, né? Sem explodir. Então, se estamos explodindo, fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? Espírito Santo, né? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que é a temperança? É um domínio próprio, é um autogoverno. É você ser capaz de ser um filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você perceber em vocês a presença do amor, do gozo, né, de não olhar, são aqueles olhos em que você não olha os problemas, mas você olha as coisas pelo lado bom. Se nós estamos olhando, estamos reclamando de tudo tem, né, a pessoa prepara alguma coisa e você... Não, a gente tem sim que procurar a perfeição, fazer o melhor, mas, cara, temos que ter um coração de gratidão por aquela pessoa ter chegado até aquele ponto. Não podemos ficar o tempo todo com os nossos olhos críticos, só olhando o que está errado, só olhando o que pode melhorar. Então, na presença do Espírito Santo, nós experimentamos uma transformação completa, que são das obras da carne para as obras do Espírito, para os frutos da carne, para os comportamentos que a carne nos direciona, para os comportamentos que o Espírito nos direciona. E são radicalmente diferentes, como nós lemos. E são perceptíveis. Não há como você pensar, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. É o nosso comportamento, é a nossa vida, são os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, uma outra questão muito importante nesse processo é a questão da oração. Muitos de nós, às vezes, ficamos frustrados, porque parece que Deus não ouve as nossas orações. Ou parece que em suma, que Deus não ouve nossas orações, porque temos orado há anos pedindo alguma coisa e isso não acontece. Pode ser que não seja realmente o tempo de Deus, mas pode ter uma outra razão, que é isso que eu queria ver com vocês, que a oração, ela não muda os planos de Deus. A oração faz parte do nosso processo de transformação. Por quê? Porque a oração revela o que há em nossos corações, quando nós estamos ali com o Espírito Santo, pedindo alguma coisa, se não está alinhado
com os propósitos de Deus, o Espírito revela. E aí é hora de nos arrependermos e realinharmos a nossa vontade, os nossos desejos. Então, de novo, a oração não muda os planos de Deus. Deus já fez o seu plano antes que nós estivéssemos aqui. Quando nós chegamos aqui, nós passamos a ser um cooperador num plano macro de Deus. Então, por exemplo, você casou, vai ter um filho, aí você pede a ele para ter olhos verdes, né? Ou para ser muito bonito, para ter um narizinho X. Aí eu pergunto, não que não seja legal ter uns olhos verdes, moreno de olhos verdes, né? Mas se nós fomos formados antes da fundação do mundo, e por acaso Deus não pintou os nossos olhos de verde, Ele mudaria o seu plano porque nós estamos pedindo? Eu não estou dizendo que não, tá? Mas eu fico pensando essas coisas. Pedir coisas que já estão consumadas. Eu dei um testemunho aqui, quando minha esposa estava de 2 anos grávida, eu vi Deus mostrando meu filho correndo com 2 anos na frente. E se eu tivesse pedido o menino loirinho? Ele ia mudar? Ele tem cabelo preto. Puxou a mãe. Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre essas coisas. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem porque já aconteceram na eternidade. E da forma de Deus, que é muito melhor do que a nossa forma. Eu não estou dizendo que você não deva pedir o que você quer pedir a Deus, mas eu fico pensando nessas coisas, né? 1 Coríntios 3,9 também afirma uma coisa muito interessante. Somos cooperadores, mas também somos lavoura de Deus. Ora, uma lavoura é criada, é cultivada para produzir frutos. O natural da terra é nesse mato. Se você olhar aqui pela janela, você vai ver um matagal aqui do lado. Aqui também. Alguém plantou esse matagal? Não. Esse ano, de março até agora, maio, eu já preparei um canteiro para fazer uma horta 3 vezes. Já capinei, já limpei, mas por falta de tempo eu não joguei a semente. Aliás, joguei até algumas sementes. Quem esteve lá ontem poderia ter visto, ia até tirar uma foto para mostrar a vocês aqui. Está um matagal de novo. Eu não plantei nenhum daqueles matos, mas o natural é nascer mato. O natural da nossa vida é o pecado em volta de nós. Então, a primeira coisa que Deus faz em nós, para nós sermos a lavoura de Deus, produtivos, frutificarmos, a primeira coisa que quando você pega um terreno sujo ou cheio de pedregulho, é passar o quê? O arado. Não sei quantos aqui sabem o que é o arado. O arado é algo que corta a terra, aquela terra que está dura, enrijecida, ele passa cortando a terra e afofa a terra. Depois vem uma grade que planifica direitinho, e aí você joga a semente. Então a obra de Jesus começa, esse arado é a nossa libertação. Porque não adianta jogar sementes, que é a palavra de Deus, num coração que não foi liberto. Não vai dar frutos, não vai frutificar. Não há como você fazer uma lavoura, sair jogando a semente lá sem que você tenha arado. E assim também é Deus da nossa vida. Não adianta jogar a semente num coração que não foi liberto, que não foi tratado, que não foi preparado. Então, a primeira, para nós sermos uma lavoura, primeiro eu vejo, fazendo uma analogia, claro, essa lavoura sendo preparada através de Jesus, nos libertando do poder do pecado. Mas uma lavoura, depois que você coloca a semente, tem 2 tarefas. É mantê-la limpa, porque senão o mato cresce tão rápido que vai abafar
e não vai deixar a semente germinar. Porque o mato é rapidinho. Estou falando de março até agora, eu já limpei o canteiro 3 vezes e o mato está dessa altura. Tem sementes que demoram 2 meses para ficar desse tamanho. Milho, coisa desse tipo. Então já teria morta, se não fizer a limpeza. Então uma lavoura precisa ser limpa e precisa ser adubada. E essa limpeza é feita pela palavra de Deus em nossas vidas, pela meditação na palavra de Deus, e é adubada quando nós praticamos a palavra de Deus. Por exemplo, o dízimo é como você jogar adubo no seu negócio, na sua carreira profissional. Funciona dessa forma. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Né? Então, e aí o que é você andar meditando na palavra, praticando a palavra? Isso é o discipulado. O discipulado no reino de Deus, ele é feito à maneira de Jesus. No mundo, mesmo que você queira seguir uma carreira eclesiástica, você vai para um seminário, depois você vai para um doutorado, e aí você sai doutor em teologia. Uma vez eu fui visitar minha irmã na PUC, ela trabalhava no decanato, último andar, e naquele andar um pouco abaixo, antes de subir a escada lá para o escritório lá do decanato, fica o departamento de teologia. E eu cheguei para pegar o elevador, já descendo, e chegaram vários alunos doutores. Nenhum deles me cumprimentou. Eu tentei assim, olhar para eles, cumprimentar, mas nenhum deles me cumprimentou. Mas eles eram doutor na palavra de Deus. Mas nenhum deles olhou para mim e falou, tudo bem? Como é que você vai? Então, meus irmãos, são teóricos, conhecedores muito mais que eu do que a palavra de Deus. Mas não são praticantes da palavra de Deus. Né? Então, nós, para sermos uma lavoura que frutifica, nós temos como muito relevante o discipulado, que é você conhecer a verdade, praticar a verdade e observar o que está acontecendo na sua vida e naquelas pessoas que estão em volta, porque Deus possibilita isso. E é nessa observação que nós vamos aprendendo, e a nossa fé vai sendo edificada, confirmada. Né? Então, eu creio, inclusive isso foi um motivo da nossa reunião de ontem à noite. A gente tem uma reunião no segundo sábado, com todos os presbíteros da Igreja Verbo, e o tema era: nós seremos a última geração de cristãos? Por que essa questão foi levantada com esse tema? Porque se nós não entendermos que aquela igreja que não tem uma experiência com o Espírito Santo, que não vive o reino de Deus lá fora, essa igreja vai deixar de existir. Porque é um novo tempo para a igreja. E esse novo tempo para a igreja é uma igreja viva, é uma igreja sal da terra, é uma igreja que faz a diferença. E aqueles líderes que não perceberem isso, eles estão caminhando para a extinção dos seus ministérios. João 12, 24, o Espírito revelou da causa, por exemplo, para mim, dos problemas que eu ia enfrentar em toda a minha vida profissional, depois que eu conheci Jesus, que foi aquela escritura que vocês já estão cansados de ouvir: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muitos frutos. Deus ali me mostrando que a vida, a frutificação, começa com a morte do egoísmo. Sem morte do eu, não pode Cristo viver em nós. Ou nós vivemos, ou Cristo vive em nós. E
E esse problema realmente, por exemplo, eu fazendo cada trabalho, né, como eu falei para vocês, acho que no meu testemunho, eu cheguei a trabalhar para 26 empresas entre o ano de 1987 e 2004. E em todas elas o problema era sempre o mesmo: divisão, conflitos, problema insolúvel. E a origem desse problema era qual? Problemas de ego. Não eram divergências, por exemplo, de onde vamos investir, produto, não. Porque essas coisas o próprio mercado responde. As questões eram milindres. Um sentindo que o outro estava dominando mais, tinha mais poder do que o outro, tinha mais importância. Problemas de ego. De 1987 a 2014, vivenciando isso. Então, se eu não perceber que cada experiência o Espírito Santo me fazia a mesma pergunta que ele me fez na visão da minha conversão: como pode prosperar? Como pode frutificar? E eu vi na prática, com muita tristeza, porque uma dessas empresas, como eu acho que eu contei para vocês, ela foi um case nacional. Ela saiu em 5 anos de 500 toneladas para 3.000 toneladas. Mas foi muito triste ver essa empresa ir à falência. 700 pessoas perderam o emprego. Os 180 últimos que foram demitidos, não receberam um tostão. Os acionistas não têm nada. Tudo fruto do egocentrismo. A gestão egocêntrica, ela destrói pessoas, ela destrói negócios, ela destrói famílias. Se não houver morte, não há vida. Então, e outra coisa muito interessante, né, que o Espírito Santo também me permitiu, por exemplo, ver empresas, organizações em países que foram completamente, isso nos anos 90, completamente destruídos na Segunda Guerra Mundial. Alemanha, Japão. E eram as referências das melhores empresas que eu visitei. Mas em todas elas, né, o que eu via por trás? Ego zero. Eram cristãos? Não, mas praticavam um princípio da palavra de Deus. Voltamos a falar, salvação não tem nada a ver com frutificação. Salvação é o pré-requisito para você frutificar em Cristo Jesus, mas você pode frutificar sem Cristo Jesus, sem estar salvo. Basta praticar os princípios da palavra de Deus. E, verdadeiramente, meus irmãos, é muito decepcionante nós falarmos essas coisas e não vermos essa realidade na vida de nossas famílias, muitas vezes, e nem na vida de nossos negócios. Né? E foi essa experiência, né, que me fez me apaixonar pelo tema, e falei, gente, é fundamental nós termos um curso para ensinar líderes cristãos como governarem num governo de ego zero, livres do egoísmo. Né? E foi aí eu contei a história, que em 2004 eu tentava escrever, mas não conseguia. Mas por que eu tentava escrever e não conseguia? Porque Deus já tinha, desde 1980, já tinha escolhido alguns homens para estudar e para escrever. Ele só estava me treinando com experiência prática para ministrar o que ele já estava preparando outros para escrever. Então, em 2004, quando eu recebi o livro Fazendo Negócio da Maneira de Deus, chegou na minha mão, já Deus falou assim, o material está aqui, não é você que vai escrever. Eu não te escolhi para escrever, eu te escolhi para você entender o que está errado e o que tem que ser feito. Mas o material já está preparado por uma pessoa que é muito mais competente que você.
E eu, humildemente, peguei aquele livro e comecei a ler, e realmente eu não estava preparado, porque eu tive dificuldade de entender os 4 primeiros capítulos, por razão do dualismo, aquele pensamento que santo é o que está acontecendo dentro das 4 paredes, e lá fora é secular. Se vocês pegarem esse livro e começarem a ler, e tiverem uma mente secular, vocês não vão conseguir passar do 4º capítulo. Só quando chegou no 5º capítulo, que eu queria escrever, foi que eu voltei a reler. E aí, relendo, eu fui, estou entendendo. Cristãos, infelizmente, eles têm uma mente dualista. Espírito é bom e matéria é má. Trabalho aqui dentro das 4 paredes da igreja é santo, trabalho lá fora é secular, só serve para trazer o dízimo. Não é verdade. O mundo está do jeito que está, porque os cristãos, nas suas esferas de influência, não estão sendo cristãos. Eles estão sendo apertadores de botão, recebendo contra-cheque, botando no bolso, trazendo dízimo, e só isso. E aí eu conheci o autor depois, 2018, eu descobri que ele tinha uma escola. 2018 já fizemos a primeira iniciativa de um curso aqui entre membros. 2020, 2021, com a pandemia já fomos online, já podemos ver a pandemia foi boa? Não, foi péssima. Porém, para a escola, abriu os olhos. Por quê? Não podíamos nos reunir aqui, presencial, então vamos buscar uma solução, vamos dar aulas online. Com aulas online, conseguimos chegar no Brasil todo. O ano passado, através do Nivaldo, que fala bem o espanhol, já chegamos na América Central, no México, e outros países. Esse ano já tem uma proposta de chegar na América do Sul, Colômbia, Venezuela, através da escola de negócio. Já chegamos no sul do Brasil. O mês passado eu passei em 2 cidades, e a expressão de gratidão daqueles pastores em receber o que eles receberam. Então, meus irmãos, o propósito da escola de negócios, porque nós vamos começar uma aula agora, a 2ª turma, dia 27. A primeira aula é gratuita, a inscrição. O propósito da escola de negócios é capacitar os santos para administrarem, para governarem, para viver uma vida cristã na sua área de influência, aplicando os princípios e valores do reino de Deus, experimentando uma frutificação, a manutenção de uma lavoura limpa. Então, concluindo, divisão do trabalho no reino de Deus. Deus governa, Jesus é o único mediador para perdão dos pecados e salvação, o Espírito Santo é quem nos dá a revelação, o discernimento, nos guia, e nos dá o poder para poder fazer as obras que Jesus fazia. Como nós poderemos orar para uma pessoa, ressuscitar uma pessoa, orar pela cura de uma pessoa, se não tivermos o poder do Espírito Santo? Não é nós. Não é questão de você... a santificação é para ter a presença do Espírito Santo. Mas você orar por uma pessoa, você pode estar em pecado, orar e aquela pessoa ser curada. Por quê? O poder não vem de você, o poder vem do Espírito Santo. E nós somos, temos um papel muito importante, somos cooperadores de Deus. Gente, trabalhar como ajudante de Deus é algo fantástico. Eu que imaginava um Deus distante, que não tinha a menor preocupação comigo, eu descubro na palavra de Deus que eu sou um ajudante dele. Ele me criou para ser um ajudante dele. Finalmente, chegamos a dizer que Deus criou o universo, mas não está no controle de todas as coisas. Eu trago esse slide de vez em quando para a gente ficar lembrando isso. Ele governa sobre todas as coisas, e uma vez filhos, somos convidados a cogovernar com Cristo em conformidade com suas leis, princípios e valores, colocando em ordem a desordem desse mundo. É a expectativa da criação, é a manifestação dos filhos de Deus.
Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a eclésia. Os eleitos e chamados para governar. Nós já falamos isso aqui, não vamos ficar repetindo. A eclésia era aquela assembleia que reinava com os reis de cidades na Grécia. Mas governar à maneira de Deus, em santidade e com ego zero. Guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos que não viva em nós o nosso eu, mas Cristo vive em nós. Então, como eu falei, eu estou encerrando. Eu queria convidar todos, dia 27, 10 horas da manhã, se você entrar em www.escoladenegocios.com.br, escoladenegociosbrasil.com.br, você tem ali o link de inscrição. Não se preocupe com valores, assista a aula inaugural nesse sábado, dia 27, não é nesse, é no próximo. Seja nosso convidado, né? E eu queria, antes de chamar a Luana, orar pelas mães que estão aqui hoje, né? E por você que também que está em casa nos assistindo. Pai amado, eu quero agradecer, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada uma delas, Pai. Que o Senhor a criaste, Pai. Que o Senhor tenha ajudado, Pai, fortalecido. Em nome de Jesus, eu as abençoo, para vocês vivam a alegria, o favor de ter sido escolhidas por Deus para gerar vida, né? Que Deus as abençoe com saúde, com paz, alegria, né? E multiplique, né, o amor dentro de vocês. Amém? Então Deus abençoe a todos. Eu chamo a Luana aqui agora para nós darmos seguimento, né? Em nome de Jesus.